Barros, irmã da Thaís, daquela que vocês sempre veem a cara dela aqui gravando. Eu sou a irmã, não imaginária, eu existo, Eni. E eu vou falar do livro O Chanceler de Ferro do Antigo Egito, que eu já escrevi lá no blog sobre ele, já postei lá. Mas eu falei de um modo bem mais superficial, assim. Também eu coloquei outro livro espírita no meio, do O Amor Venceu, da Zíbia Gasparetto, né? Acabei não falando tanto, assim, dando tanto enfoque ao Chanceler de Ferro. Mas, como eu já falei lá, esse livro é editado pela Federação Espírita Brasileira. Eu acho que é um vídeo que as pessoas, né, dessa religião espírita e tal vão gostar, ou sei lá, vão se interessar mais por assistir do que as pessoas ou de outras religiões, ou ateias, agnósticas. Então, segundo o Espiritismo, como eu já expliquei lá no blog, a gente... Bom, eu não sei se eu me considero espírita mais hoje, mas enfim. Os espíritas acreditam em reencarnação, espíritos, obviamente, né? E que nós temos uma faculdade assim, agora comecei a enrolar, né? Que nós temos uma habilidade chamada mediunidade, que nós podemos captar esses pensamentos, né? Das pessoas que já desencarnaram ou já morreram, né? E passar pela habilidade da psicografia, a gente pode escrever essas histórias. Aí tem outros tipos de mediunidade, né? Enfim. E aí uma russa chamada Vera Krishnanovskaya, que viveu um pouco antes da Revolução Russa, que estava fervendo na época, aquele movimento assim, ela começou a escrever, alegando que quem narrava essas histórias para ela era o espírito de um conde inglês, um cara que foi um conde inglês, chamado John Wilmot Rochester, ou Segundo Conde de Rochester. Inclusive, tem tem um filme dele chamado O Libertino, que fez sucesso nos cinemas e tal, que contava sobre a vida desse nobre, que ele morreu com doenças venéreas, né? E ele aprontava pra caramba. Ele se fazia de médico, né? Ele era um charlatão mesmo, e saía por aí pra roubar, estuprar, assim, acontecia. E aí diz que ele morreu depois de algumas encarnações, né? Ele assumiu essa identidade de Rochester, de Conde de Rochester, e passou a narrar essas histórias para a Vera, que era médium, vamos dizer, ligada a ele lá na vida de Rochester, né? Que seria a esposa, segundo as fofocas do meio espírita, seria a esposa dele, a esposa oficial, digamos assim, né? Então, e também não sei, para quem não acredita no espiritismo, você pode ter uma outra linha de raciocínio, né? Que seria, bom, na época as mulheres nem podiam ser intelectuais, né? Era uma coisa, não era bem vista pela sociedade, porque o domínio intelectual era, vamos dizer, propriedade dos homens. E na época estava muito em voga esse tipo de assunto, né? Ocultismo, muitos nobres iam para o Oriente, para a Índia, geralmente para a Índia mais, assim, ou para o Egito, e conheciam outras filosofias de vida, que inclusive o espiritismo pega bastante dessas filosofias de vida dos orientais, né? E não sei se por causa disso, ela aproveitou isso, né? E falou que, olha, um nobre, como ela escrevia para a nobreza, e na época também o povão não lia, não tinha o hábito de ler, se é que eram alfabetizados, então a história era mais voltada para a nobreza. Foi um bom artifício ela pegar um cara que foi um nobre antigamente, né? Porque daí ela contava mais histórias relacionadas à nobreza, de outras épocas, né? Que o pessoal sentia atraído para aquelas histórias. Eu acredito que nenhum nobre iria ficar atraído por foi um camponês pobre lá não sei de onde, né? Enfim. Então ela narra nesse livro a história de José do Egito, aquele famoso da Bíblia, né? Todo mundo ficou sabendo que ele adivinhou o sonho do faraó da época, né? Mas, segundo essa história aqui, não foi tão assim, porque o meu Deus da tribo de Israel, blá 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 blá. Na verdade, ele foi iniciado, aqui no livro, né? E para quem é espírita e acredita que a psicografia seja realmente outras vidas de outras pessoas, no caso,
né, que seja a história, a história real desse personagem, ele aprendeu magia com um mago caldeu que existia lá naquela aldeia deles. Então, na verdade, ele fingiu para o faraó e toda a nobreza egípcia que ele foi o Deus de Israel, e assim ficou registrado na Bíblia. Né? Porque o Deus superior de Israel, não sei o quê, deu esse dom e o José do Egito adivinhou. Na verdade, ele não adivinhou assim, né? O Deus chegou e contou pra ele: olha, José, o faraó, o sonho do faraó é isso, isso e aquilo, significa isso, isso e aquilo. Não, né? Na verdade, ele tinha todo um ritual mágico lá que ele aprendeu com esse Shebna, um mago caldeu. E ele usou, durante toda a vida dele, administrativa lá do Egito, que ele era o chanceler, né? Ele usou desses recursos, vamos dizer, hipnóticos. Hoje em dia a gente fala em hipnose, né? Para chegar a esse cargo. Ele sonhou bem alto. E por que esse livro me atraiu? Bom, como eu também já disse lá no blog, eu sempre fui fascinada assim, pela cultura egípcia, desde criança, né? Desde pequena. E esse livro, assim, ele é super descritivo. Parece que você tá lá, assim, sabe? Ele descreve arquitetura. Quem gosta de arquitetura antiga ou mesmo arqueologia vai adorar. Porque ele descreve bem feito, assim, sabe? Bem feitinho, assim. Parece que você tá olhando os painéis pintados nas paredes dos castelos, o povo, a emoção do povo. Ele passa também... ela é uma narradora onisciente, né? Ela sabe tudo que tá passando na mente das pessoas também. E assim, apesar de ele ter sido considerado um vilão pelos egípcios, porque depois quando veio aquela época de fome, né, atroz, o José foi o filho da mãe, né, porque ele privilegiou o pessoal da tribo lá dele, né, e os egípcios vendiam até a roupa do corpo para poder comer nessa época. Então ele era o inimigo número 1 dos egípcios, né? Teve toda uma conspiração de sacerdotes para tirar ele do poder. E como ele ficou muito ganancioso, até porque a mulher dele, que era filha de um sacerdote, ela foi amaldiçoada pelo pai dela caso ela amasse o cara, né? Dissesse que amava ele. Então ele ficou muito amargo, ficou bem mal amado mesmo, assim. E começou a descontar tudo na política, no povo e tal, né? Eu sei que no final, né, ele morre na história, né, que chega até a morte dele, da mocidade, lá pelos 18 anos, até a morte dele, um prólogo, depois, né, dos descendentes dele, que aquele Manassés e o outro filho dele, a tribo levou, né, para Israel. Mas ele teve uma outra filha que ficou lá no Egito, que a Bíblia não narra. Daí, se você é espírita, você vai acreditar que é verdade. Se você não for espírita, você vai achar que é só uma história. Mas mesmo assim, é uma história muito bem escrita, muito bem narrada, muito descritiva. E também tem o fator humano, né? O José, apesar de todas as filhaputices que ele fazia, ele era um cara carente, entendeu? Ele queria ser amado e tudo, e se não fosse também por toda essa pressão da casta egípcia, sacerdotal, né? Porque os egípcios se achavam superiores aos outros povos, né? Se não fosse todo esse estigma que ele teve, também porque ele tinha sido escravo, vendido como escravo pelos irmãos dele, ele não seria tão amargo assim, não teria feito tanta desgraceira assim na vida dos egípcios. Tem esse fator humano assim que a gente se identifica bastante, porque não é um personagem mau. Nossa, é um personagem mau, esse é bonzinho, não. É um personagem cheio de nuances, né, humanas. Se você se interessa por arqueologia, história antiga, costumes, culturas diferentes, você vai gostar desse livro aqui. Eu recomendo, e você precisa ter a mente bastante aberta, assim, pra introjetar, assim, as coisas da história. Mas para quem gosta de literatura fantástica, também é uma boa pedida. A gente se vê no próximo vídeo. Oi! A risada, meu, nada a ver. Vai, de novo. Gostou? O que você achou dessa entrada? Ou não tem nada a ver, um normal mesmo? Não,